Amém. Nessa noite, eu quero partilhar com vocês. Espero que o Espírito Santo nos dê a graça de perceber como Deus está acima de todas as coisas, né? Muitas vezes a gente vê as crises pessoais, né? Nossa vida. Às vezes, o trabalho, a família, o relacionamento, as amizades, a própria igreja, às vezes, falha conosco. Não a igreja, a doutrina, né? Mas pessoas da igreja, às vezes, falham. E a gente, às vezes, não consegue entender o que está acontecendo. E eu vou te contar uma coisa, guarda isso antes de mais nada. E muitas vezes nós não vamos entender mesmo. Amém? Consigo entender. Como que num acidente de ônibus igual de ontem, 10 pessoas morrem. Consigo entender. Como aquele rapaz hoje que foi lá para conversar com a família da namorada e o pai mata todo mundo, né? Não consigo entender. Como que uma criança nasce, fica doente e morre. Às vezes de uma maneira tão cruel até, né? Você consegue entender? Se alguém consegue, pode vir explicar. Porque eu não consigo entender. Não consigo entender. Entende? Mas eu posso, sem entender o que está acontecendo, confiar que Deus está tomando conta. Isso eu posso. E hoje eu quero mostrar pelo menos duas, né? Se der tempo, talvez mais, mas pelo menos duas situações na Bíblia que aos olhos humanos são coisas do demônio, são coisas do mal. A primeira está lá no Antigo Testamento, se você quiser acompanhar, na primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Vai ter os 5 livros, né? Os Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Josué, né? Aí você vai andando, vai chegar Samuel e aí vem Reis. No capítulo 12, 1 Reis 12, você acha aí eu quero explicar o que está acontecendo para a gente poder ler o que eu quero ler. 1 Reis capítulo 12. Neste momento, se você for ler o que está antes, né? Israel não tinha um rei. Aí o profeta Samuel escolheu Saul, mas Saul foi um rei ruim. Então Deus levantou Davi. E quando Deus levantou Davi, fez uma promessa que da descendência de Davi viria o Messias. E depois de Davi veio o outro rei chamado Salomão. E neste capítulo 12 aqui é o momento em que está sendo eleito o 4º rei de Israel, Roboão. Quando este rei vai ser colocado no trono, Israel tinha 12 tribos. Este rei resolve ser duro. Se você pegar aí o capítulo 12, se você ler inteiro, vai dizer que ele consultou, a partir do versículo 6, ele consulta os jovens, os amigos dele, e os amigos dele falam assim: olha, seu pai foi duro, você vai ser mais. Ele consulta os anciãos, e os anciãos falam assim: seu pai foi muito duro, se você for um pouco menos, o povo vai ficar contente. Mas ele resolve escutar o conselho dos mais jovens. E quando ele escuta o conselho dos mais jovens, reúne o povo e fala assim, versículo 14, né? Meu pai vos impôs um jugo pesado, pois eu vou torná-lo ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, pois eu vos castigarei com escorpiões.
Eu acho que essa praga está até hoje. Eu acho que Roboão deve estar reinando até hoje aqui, né? Em Araçatuba. Que tem de escorpião aí, né? Então, o que ele fez? Ele ouviu os jovens e aquilo gerou uma revolta. E gerando aquela revolta, 10 tribos, presta atenção, 10 tribos se rebelam. E essas 10 tribos passam a ter um outro rei chamado Jeroboão. Conseguiram entender? Até então era um povo só, 12 tribos, um único povo. De repente, Roboão toma aquela decisão de ser duro, e aquelas 12 tribos já não são mais um povo só. Se dividem. 10 de um lado, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam do outro lado. Com o rei Roboão, com o filho de Salomão. Isso é coisa de Deus ou do demônio? O que você acha? Hã? Divisão é de quem? De Deus ou do demônio? Demônio, né? Olha o que o demônio fez. E eles acharam a mesma coisa, a tal ponto que Roboão, se você começar a prestar atenção, Roboão, versículo 21, ele reuniu toda a casa de Judá, ou seja, as tribos que ficaram com ele, e ele saiu para fazer guerra contra aquelas 10 tribos. Conseguiu entender? Está entendendo? Roboão, quando viu que o povo ia se dividir e que tinha um outro rei do outro lado, ele ficou furioso, juntou o exército, estava saindo para guerrear. E aí então, versículo 22, Deus levantou um profeta. Meu irmão, minha irmã, escuta o que eu vou te falar. Nas horas difíceis da nossa vida, se nós nos atentarmos, Deus levanta sempre profetas para falar conosco. Seja numa pregação da missa, seja no simples ligar de um rádio, seja numa leitura da palavra, seja de qualquer jeito, é só você estar atento, Deus vai falar. Deus nunca, diz a palavra, se eu não me engano, lá em Oséias, Joel, não me lembro qual, ele fala que ele nunca faz nada sem primeiro revelar aos seus profetas. Ele fala. E aí Deus levantou um profeta chamado Semeias, ou Semeias, cada um lê de um jeito. Deus falou a Semeias, homem de Deus, versículo 23. Fala para Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o resto do povo, e vai lhes dizer: eis o que diz o Senhor, não façais guerra aos vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa. Agora preste atenção que está escrito aqui. O Senhor está dizendo: tudo isto se fez por minha vontade. Foi Deus ou foi o diabo? Coisa medonha, né? Meu pai fala, coisa medonha. Que coisa tremenda, né? Não foi o diabo que fez a divisão. Deus age de maneira que nós não podemos imaginar, meu irmão. E a gente muitas vezes, assim como fez Roboão, sai lutando, achando que as coisas estão acontecendo por causa do demônio. Por quê? Divisão não vem de Deus, não é verdade? Não é verdade? Não, não é verdade. Às vezes vem. Às vezes vem, meu irmão, eu também não consigo entender. Eu não consigo entender a matemática de Deus. Eu não consigo entender. Mas, a não ser que eu não consiga entender, porque eu não estou interpretando, viu, gente? Eu acho, eu não estou falando eu acho, está escrito aqui, ó. Tudo isto se fez por minha vontade. Não interpretei uma palavra. Aqui não tem achismo. Aqui não tem uma revelação do Espírito Santo. Olha, Deus, não. Está escrito. Deus impediu Roboão de ir atrás, porque aquela divisão se fez por parte de Deus. Ele tinha planos. Ele tinha planos. Os homens, a Bíblia fala isso lá no livro de Provérbios, né? Os homens lançam os dados, lançam a sorte, mas o resultado vem do Senhor.
Nós fazemos planos e devemos fazer, viu gente? O próprio Jesus fala, se eu não me engano lá no livro de Lucas, que antes de construir uma ponte, você deve fazer o cálculo para saber se vai dar certo. Porque senão você constrói meia ponte e a ponte fica lá. Nesse mesmo trecho, Jesus fala, antes de sair para uma guerra, veja se o seu exército é capaz de ganhar, senão não saia. Faça um acordo de paz. Ou seja, planejamento não é errado. Você planejar, você sonhar, você querer não é errado. O nosso erro é planejar, sonhar, querer, orar, e aí quando não dá certo, a gente acha que é o diabo. Entende? Esse é o erro. Você planeja, você sonha, você quer. Aí você ora. Quando você não ora, meu irmão, se você é daqueles que não ora e sai fazendo, então talvez seja o diabo mesmo. Entende isso? Quando você faz o que dá na telha, aí talvez seja o diabo mesmo. Mas se você planeja, se você sonha, se você deseja e você começa a orar, e de repente dá errado, meu irmão, minha irmã, é Deus. Os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. Isaías 55 fala isso com clareza. Os planos dele são muito diferentes. E aqui, Roboão ia sair para fazer uma guerra. Quantos de nós não saem para fazer uma guerra quando algo não dá certo, meu irmão? Quantos de nós, às vezes, saem para procurar um emprego, não dá certo, e a gente começa a colocar a culpa num monte de gente? Quantos de nós, às vezes, até perde uma casa, um carro, um bem material, e às vezes pensa que a culpa é de todo mundo, e não percebe se você está orando? Esta é a pergunta. A pergunta que eu quero te fazer agora, meu irmão. Você está orando? Ou você faz o que dá na cabeça? Aí não tem jeito, aí o diabo deita e rola, o diabo faz o que ele quiser. A pergunta é, você está orando? Se você puder perguntar quem está perto de você, você está orando? Por esse problema, por essa doença, pelo relacionamento, pela tua casa, você está orando? Porque, meu irmão, se você está orando, e Deus está colocando a mão, e às vezes Ele coloca a mão para impedir. Em Apocalipse fala que Deus é o Deus que abre portas, mas é o Deus que fecha a porta. Só que todo mundo só gosta do Deus que abre porta. Ninguém gosta do Deus que fecha, mas Ele fecha. E às vezes você não percebe que você está orando e Deus está fechando aquela porta. Mas entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Ele fecha uma porta porque o que Ele tem é melhor. Entende? Quando eu digo melhor, meu irmão, não caia nessa tentação de achar que melhor é porque eu vou ficar mais rico, porque eu vou ter... Não é isso. Mas é o melhor porque vai te trazer paz e salvação. Paz e salvação. Esses dias eu não me lembro onde que eu estava. Eu estava numa festa, num encontro, eu não me lembro. Mas eu sei que sentou comigo uma família. E aí a esposa começou a conversar comigo, com a minha esposa. E ela foi falando que o marido dela estava numa empresa muito boa, com um salário muito alto. Só que ele estava morrendo. E ele largou tudo para ir vender não sei o que e ganhar assim, bem menos. Mas ela disse que a paz e a alegria da casa dela era outra coisa. O dinheiro não comprava aquilo lá. E às vezes o que nos falta é esta coragem de romper com o mundo, de romper com os castigos que a vida impõe. E a gente às vezes fica 20, 30 anos num castigo, trabalhando num lugar horrível. Ah, mas eu sou concursado, eu tenho estabilidade. Gente, tem gente que, desculpa falar, mas tem gente que tem estabilidade para ir para o inferno. Não é possível, cara. A vida inteira murmurando, a estabilidade para ir para o inferno. Acorda murmurando, dorme murmurando, reclama do salário, reclama do lugar, reclama do governo, tudo o dia inteiro. Aí você vai falar com a pessoa, né? Ela é concursada, ela escolheu estar lá. Ela é concursada. Você vai falar com ela, aí ela fala assim, mas você tem 13º. Você tem fundo de garantia, eu não tenho. Parece até que puseram uma arma na cabeça dela. Você agora vai ter que ser concursado, velho.
Você vai ter que trabalhar aí. Parece que puseram um revólver na cabeça da pessoa. Mas trocar de lugar ela não quer, não. Falar que ela tem 6 abonos por ano, ela não fala, não. Falar que ela tem licença-prêmio a cada 5 anos, ela não fala, não. Imagina que ela vai falar. Entende? E aí, às vezes, a pessoa passa aquela vida inteira carregando um fardo. Por isso que, não todos, aqui tem alguns funcionários públicos, não estou falando que são todos. Mas você percebeu que alguns demoram um mês para ir até uma gaveta e voltar? Sabe o que é isso aí? É o peso que a pessoa carrega nas costas. É tão pesado o serviço que ela vai pegar o formulário. Aí ela vai, já almoça, né? Tanto que ela demorou e volta, porque não é possível. Por que infelicidade, tragédia? Não é possível que Deus não tenha algo melhor, meu irmão. Aí você está orando, a porta não abre. Creia, Deus está fazendo alguma coisa. Ou quer fazer. Muitas vezes a gente não entende. Você conhece a história da mulher que foi no médico? Ela foi no médico, né, desesperada e chorava. O médico passou ela, fez todo mundo, que ela só chorava. Que dói tudo, meu corpo dói tudo, tudo está doendo, tudo está doendo. O médico falou, ela entrou, né, na sala assim, andando devagarinho, sentou. O médico falou assim, minha senhora, o que está acontecendo? Doutor, está doendo tudo no meu corpo. Me mostra onde que dói. Ela falava assim, ai, dói aqui, ai, que dor. O que mais? Aí ela fazia assim, ai, que dor, dói aqui, doutor. Aí ela, ai, doutor, dói aqui. O médico foi examinar. Ela estava com o dedo quebrado. Como o dedo estava quebrado, tudo que ela apertava doía, mas era o dedo, né? Não era o corpo. Engessou o dedo, a mulher sarou. O que eu estou te falando, meu irmão? É que às vezes a gente fica prestando atenção, que parece que tudo lá está errado. Parece que Deus não está abençoando. Na verdade, a gente só precisa se alinhar com as coisas de Deus. A gente só precisa perceber que Deus está fazendo, mas faz de outro jeito. E aí você fica o dia todo reclamando, ai, dói aqui, engessa o dedo. Engessa o dedo, você vai ver que a vida vai mudar. Nós precisamos de começar a prestar atenção. Um outro trecho que eu quero ler com você. Deixa eu achar aqui primeiro. Eu acho que é Marcos, mas eu vou confirmar aqui. Marcos 14. Marcos é o segundo evangelho, né? Evangelho de Mateus, Marcos. Se você já passou lá para Lucas, João, volta. É o segundo evangelho, capítulo 14. Só para você se localizar, esse momento já é o finalzinho da vida pública de Jesus. Né? Neste momento, Jesus já vai ser entregue. E se você ler aí, versículo 1, faltava 2 dias para a festa da Páscoa e dos pães ázimos, ou pães sem fermento. Eu não sei se você sabe, às vezes você não sabe. A Páscoa, ela não é uma invenção de Jesus. Né? A Páscoa, na verdade, ela foi instituída lá no deserto. Lá no Egito, quando o faraó havia escravizado o povo hebreu e veio o anjo, a 10ª praga, né? O anjo ia exterminar os primogênitos. E Deus então falou, através do profeta, do Moisés, que os israelitas tinham que se reunir nas casas, matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro na porta. Quando o anjo passasse, todas as portas que estivessem com aquele sangue, ninguém lá morreria. E daí veio o Cordeiro de Deus, né? Daí que veio o Cordeiro de Deus. Então já era uma pré-figuração de Jesus Cristo. Então a Páscoa, na verdade, ela é uma instituição lá do judaísmo.
E quando faltava 2 dias para essa festa da Páscoa, os sumos sacerdotes e os escribas, está escrito aí, né, versículo 1, buscavam algum meio de prender Jesus, a traição, para matá-lo. Então faltava 2 dias para a Páscoa. Aí o que eles falaram? Mas não durante a festa. Não durante a festa. Para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Então eles queriam matar Jesus, mas não queriam que fosse naquela semana da Páscoa, naquele tempo da Páscoa. O plano deles era um. Mas o plano de Deus era outro, né? E Deus permitiu que foi durante aquela semana, justamente para que na Páscoa Jesus pudesse ressuscitar, que Jesus fosse morto. O que eu estou te mostrando aí, meu irmão, é que o diabo entrou no coração de Judas para atrair Jesus. Mas quem esteve no comando, quem tinha o plano, quem tinha o domínio, sempre foi Deus. Sempre. As coisas só acontecem no tempo e na hora de Deus. Deus está no comando, Deus está no controle. Não há outro. Não tem outro. Se você ler todo o trecho, você vai começar a perceber que as coisas começam a sair do controle. Jesus sai da cidade para orar, o povo começa a entrar em tumulto, e aí eles são obrigados a ir prender Jesus, não tem outro jeito. E aí então, matam Jesus na sexta-feira, e Jesus ressuscita justamente no momento em que eles não queriam, na Páscoa. O plano deles era um, eles acharam que iam ganhar, mas Deus estava no comando. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou te dizendo essa noite é que às vezes, e muitas vezes, as coisas não são como a gente quer. Nós planejamos às vezes as coisas para os nossos filhos. Às vezes planejamos coisas para a nossa velhice. Às vezes planejamos coisas e volto a repetir, meu irmão, minha irmã, escuta, você que é jovem, principalmente. A gente que é mais velho, quem planejou, planejou. Quem não planejou, já era, né? Mas você que é jovem, planeje. Planeje a aposentadoria, planeje a velhice, planeje a maneira de criar filhos. Não é errado. Mas saiba que se você orar, Deus tem planos. E os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. A gente às vezes faz tudo pensando que vai ser de um jeito. Deus vai lá e faz de outro. Se você não orou, pode ser o diabo, mas se você está orando, meu irmão, minha irmã, vou falar mais uma vez. A pergunta é: você está orando? Essa é a pergunta. Você está orando? E quando eu falo você está orando, não é apenas da boca para fora. Não, é orando de entrega, de confiança. De chorar e dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu continuo crendo. Porque essa é a verdadeira oração. A oração daquilo que eu entendo, gente, ela é fácil. A oração difícil é aquela que eu não consigo entender. A oração difícil é aquela: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua. Qual era a vontade de Jesus? Qual era? Afasta de mim esse cálice. Deus afastou? O Pai afastou? Não. A vontade de Jesus era: afaste de mim esse cálice. Mas a coragem de Jesus, isso é oração. A coragem de Jesus é dizer: Senhor, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Porque a tua é melhor do que a minha. Este é o segredo, meu irmão. Roboão, lá no Antigo Testamento, queria sair para uma guerra porque ele não conseguiu entender aquela divisão. Os fariseus queriam matar Jesus, mas não queriam que fosse naquela época da Páscoa. Deus tinha planos diferentes. Aqui nesta noite, você que está nos ouvindo pela internet, você que está aqui com a gente, você que ainda vai ouvir um dia, talvez você que está aqui ouça de novo depois, não tem importância.
porque fica gravado lá, né? Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que você achou, só se pergunta uma coisa: eu estou orando? Eu estou orando? Eu estou entregando? Se eu estou orando, se eu estou entregando, ainda que exista divisão. Eu me lembro que uma vez, uma pessoa que era coordenadora de grupo, teve um problema muito sério com uma outra pessoa da família. Muito sério. E eles ficaram sem se conversar por quase 3 anos. Coordenadora de grupo. Uma pessoa que eu sei que é cristã, autêntica. E eu me lembro que ela orava. Muitas vezes até orei junto com ela. E Deus tratava. Não é um momento. As pessoas vinham para ela e falavam assim: vai lá e conversa com ele, vai lá e perdoa ele, vai lá e pede perdão. Aí ela ia orar e Deus falava assim: não é o momento. Gente, não é um absurdo isso? Não parece mentira? Deus falar para a pessoa que não é o momento de ir lá reconciliar com a outra. É uma coisa meio maluca, né? Meio doida. Mas era o que Deus tinha para aquele momento. Deus tinha planos de quebrantamento para o outro coração e para o dela também. Deus tinha planos de que aquela outra pessoa se aproximasse de algumas outras pessoas da família, porque como ele brigou com ela, ele queria ter razão, foi atrás de outras pessoas que ele estava brigado. E naqueles 2 anos e pouco, quase 3 anos, Deus fez uma obra muito maior do que só o perdão. E chegou um dia, se eu não me engano até foi próximo de um Natal, cheguei na casa dessa pessoa, e ela estava lá escrevendo um bilhetinho. Para quem que é? É para o fulano. Foi, uau! Deus tratou que este é o momento. E foi. E foi o momento. Meu irmão, minha irmã, nós não vamos entender as coisas. Eu desisti. Eu brinco muito, eu falo que já briguei com Deus muitas vezes. Perdi todas. Perdi todas. Briguei com Deus quando passei pelo desemprego. Briguei com Deus por causa da morte de pessoas que eu amo. Briguei com Deus por causa disso, daquilo, às vezes coisas até bestas, bobas, né? Briguei demais com Deus, perdi todas. Aí eu desisti, né? Porque vou brigar para quê? Eu vou perder. Não adianta eu brigar com Deus. E eu fui entendendo a diferença entre você aceitar e entender. Eu aprendi a aceitar e desistir de entender. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Muitas coisas eu não consigo entender. Não consigo entender. Porque tem algumas pessoas, eu estava no cenáculo domingo passado, lá algumas pessoas foram. Na saída do cenáculo, um rapaz que chegou lá com o braço sem mexer, estava fazendo exames, o braço não mexia, paralisado, doendo. Na saída ele estava lá na beira do palco, foi agradecer o padre porque estava lá, louvando com o braço totalmente curado. E no mesmo cenáculo, encontrei o meu compadre, que eu amo tanto, uma pessoa de Deus, coordenador de grupo, louvor, que foi assaltado no sábado. O cara deu 3 murros na cara dele que desfigurou. Você consegue entender? Consegue? Eu não consigo. Não consigo entender o que Deus tem para um e para o outro. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que Deus está trabalhando, eu sei que Deus está agindo. Isso é fé. Isso é fé. A fé é quando alguém é curado, mas a fé é quando alguém que você ama sofre uma violência. Isso é fé. A fé é quando você tem certeza que aquilo vai dar certo e de repente a porta fecha. Você fala assim: obrigado, Deus, eu sei que não era isso. Então, vamos para o próximo. Deus é Deus. Deus é Deus. Se nós tivéssemos tempo, eu ia ler toda a história de Jó. Pode pegar o violão, Ricardo. Mas nós vamos cantar a música de Jó. Jó, um homem íntegro. E Deus, gente, tenta me explicar uma coisa. Que Deus é esse? Que deixa o diabo tocar num homem justo. Alguém consegue entender isso? Eu não consigo entender. O diabo chegou diante de Deus e falou assim: ah, Jó é justo porque ele não passa problema. Deixa eu relar nele para o Senhor ver.
O diabo falou isso para Deus. E Deus disse, vai. E o diabo foi. Mas preste atenção. O diabo só fez o que Deus permitiu. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Não é o motivo da palavra hoje. Mas o diabo é tão derrotado que ele não pode agir por conta própria. O diabo não tem poder de falar assim, hoje eu quero destruir, vou lá. Não vai. Ele vai ter que ir lá pedir para Deus. Ele não tem jeito. O diabo não tem autoridade, o diabo não tem liberdade. Sabiam disso? O diabo não é um ser livre. Ele vai ter que pedir para Deus. O diabo está derrotado. E Deus usa o diabo para muitos planos dele. Com Jó, Deus tinha um plano de exaltar e glorificar o próprio nome de Deus. E ele precisava de uma pessoa que confiasse. Achou Jó e permitiu. E ali na vida de Jó, Deus foi glorificado. Tanto que até hoje nós contamos a história. Deus sabia. E Deus às vezes olha para você e fala assim, ô meu filho, eu vou ter que permitir um tempo difícil. Às vezes é um tempo de solidão. Às vezes um tempo de pindaíba. Já passou um tempo de pindaíba? Dinheiro. Às vezes é um tempo de uma enfermidade. Eu fiquei com dengue nas últimas 3 semanas. Ainda sinto bastante dor. Faz 3 semanas que eu estou lutando. Perdi 3 quilos. Tem hora que Deus fala, agora eu vou permitir. E quero ver se essa pessoa crê mesmo. Agora eu vou permitir um tempo disso, um tempo daquilo. Agora eu vou permitir que essa pessoa passe uma grande decepção. E de repente, da onde você menos espera, vem a lambada. É assim que a vida funciona. As pessoas falam assim, nossa Marinho, nunca esperei, fui traído por um amigo. Falei, mas inimigo não trai, né gente? Inimigo trai? Não, inimigo ataca. Gente, se você pensar bem, é a frase mais besta que existe, né? Nossa, fui traído por um amigo. Ué, meu inimigo me traiu. Nunca vai acontecer. Só somos traídos pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que nós confiamos. Senão não é traição, é ataque. E o inimigo ataca. E volta e meia Deus permite. Volta e meia Deus permite que pessoas muito jovens partam para o céu. A gente não consegue entender. O livro de sabedoria, no capítulo 4, fala que quando Deus percebe que aquele jovem ou chegou já à plenitude, ou ele vai se perder, Deus o leva antes. Olha que bênção, gente. Presta atenção, está escrito na palavra de Deus. Quando Deus percebe que alguém já chegou à plenitude, ou que essa pessoa vai se perder no futuro, se você está entregando, Deus pode levar antes, porque Ele sabe o momento certo. A gente é que não sabe. A gente é que não sabe. Deus só faz no tempo certo, do jeito certo. Se, volto a repetir, se eu estiver orando. Esta é a pergunta. Quando a tua vida estiver tudo enrolada, para. E faz a pergunta, eu estou orando? Estava tudo certo, eu ia fazer o acerto no banco, deu tudo errado. Não fica chateado. Sai do banco, para aqui na Praça do Barbosa. Se tiver aberta a igreja, vem orar e fala assim, peraí, mas eu estava orando? Se eu estava orando, então obrigado Deus, deu errado porque não era bom. Mas se eu não estava, pode ser o diabo. Vem diante de Deus, sai de retro, Satanás, e volta no banco. Que nós temos visto maravilhas, né? Estou até com o testemunho aqui da Sônia. Fica de pé aí, Sônia, só para fazer assim. Faz assim. Olha que maravilha, a Sônia tem 2 testemunhos, na verdade, né? O primeiro, ela estava comprando uma bis, já estava com o negócio todo feito, passou no estacionamento, viu tudo certinho, e deixou para fechar na segunda. Quando ela foi fechar o negócio, o vendedor desistiu. O vendedor desistiu, ela entregou a Deus, e o dono da garagem, ela ia comprar uma bis 2013. O dono da garagem, vendo o que aconteceu, por uma diferença pequena, ela levou uma bis 2018. Você acredita num negócio desse?
Olha que bem, a gente pode bater palma para Deus. Você sabe, esse celular aqui faz um mês que eu comprei esse celular. Eu não contei aqui, eu não gosto muito de contar às vezes bens materiais, porque as pessoas, vocês não, mas pra gente às vezes pensa que a gente busca Deus por bens materiais. Quebrou o celular, parou de carregar, não funcionava, fui comprar um celular. Cheguei na loja, me venderam um celular no preço que eu podia pagar. Quando eu cheguei em casa, o celular estava quebrado. E eu percebi, na hora que eu peguei a caixinha, eu percebi que parece que a caixa estava aberta, mas eu não quis falar nada. Cheguei em casa, o celular nem ligava, não carregava, não ligava. Eu fiquei entre a dúvida se eu mandava matar alguém, porque eu tinha um monte de coisa, fica tudo no celular da gente hoje, né? Para fazer, ou se eu perdoava, orava e voltava outro dia na loja. Resolvi a segunda opção, né? Deus, o senhor tem planos, né? Me deu uma noite de descanso, porque a verdade é essa, né? Celular quebrado é uma noite de descanso. O WhatsApp não tocou, ninguém me chamou para nada, foi uma benção. Estou com vontade de quebrar esse já. No outro dia eu voltei na loja. Ai, senhor, ó. Quando chama senhor, você sabe que a coisa está feia, né? Ah, senhor, ó. Sinto muito, esse modelo era o último, só tem esse. O senhor não quer voltar R$ 200, levar aquele outro modelo que é esse aqui? Falei, sinto muito, eu cheguei no meu limite. Eu prefiro desfazer o negócio. O resumo da ópera é o seguinte. Conversou com um, conversou com dois, conversou com três, foi, voltou. Eu dei mais R$ 30 e peguei esse celular, que tem o dobro de memória, o dobro não sei o que lá, a tela maior, e é um modelo que saiu há 2 meses apenas, o outro tinha saído há 1 ano. Confie em Deus. Até num celular zero quebrado, ele tem plano pra gente. E eu tô com o celular melhor, que eu não podia pagar, e tô com ele na mão. E a Sônia tem mais um testemunho ainda. Esse eu achei tremendo, mais ainda, né? A filha dela, a Isadora, faz a faculdade, né? Faz lá em Ilha Solteira. Eu falo porque a gente conhece a família toda, né? E ela queria fazer um projeto. E ela fez a inscrição. E o professor falou para ela assim, olha filha, reza, porque vai ser muito difícil dar certo. E a Sônia veio aqui, segunda-feira, dia 27. Lembra aquele vasinho ali, ó? Ela colocou dentro do vasinho e escreveu: Deus, abre o caminho para minha filha, eu te entrego. Oramos, ela foi para casa 10h30. A filha dela, lá em Ilha Solteira, sem saber o que a mãe tinha feito, assim, ela sabe, né? Mas não. 10h30, a filha dela lá em Ilha Solteira, chegou o e-mail. Foi aprovada para o projeto e o professor foi no outro dia perguntar para ela aonde é que ela foi se benzer. Gente, meus filhos fizeram faculdade na Unesp também, e eu conheço os professores, a maioria. Quando um professor da Unesp pergunta de Deus, é porque a coisa foi feia. Porque Deus me perdoe, mas como tem gente arrogante lá? Deus me perdoe, mas tem. E ele perguntou onde ela se benzeu, porque o que aconteceu com ela, palavras da Sônia, está escrito assim, ó. Porque é um milagre a liberação desse projeto. O professor da Unesp declarou isso. Então, glorifica o nome de Deus. Marinho, já que Deus providencia os momentos, né? Segunda-feira, eu não fiquei à vontade de falar, não sei porquê, mas hoje Deus preparou todo esse momento, né? Esses testemunhos, essa palavra, que calha com tudo que eu estou passando, na verdade. Há 4 anos, eu e minha esposa estamos tentando engravidar, depois de um processo de medicação, cuidados médicos, né? E depois de 2 anos tratando, 4 anos tentando, né? Deus, Ele resolveu nos ajudar. E assim, para afirmar que Deus está no controle mesmo de tudo, de todas as coisas. Foram vários processos. A gente estava passando um perrengue, né? Não de gravidez, porque a gente estava com o coração em paz. Não é para da gravidez, mas em casa, precisando vender algo para poder pagar outra coisa. Problemas diários que todos nós temos, né? E um deserto, sabe? Um momento de oração e nada de Deus falar, nada de Deus falar. Nunca desistindo, né? Pegando sempre cada palavra, cada oração aqui dessa catedral, do meu grupo de crescimento. E um dia Deus falou assim, ó,
vai confessar, fui confessar, ora, orei, busca resposta na palavra, busquei, ora de novo, orei. Tivemos um momento no meu grupo de crescimento, né? Às vezes é do meu grupo de crescimento, como esse vaso aqui. Deus tratou a gente fazer como aqui. Escrever, sabe? Pedidos às vezes que a gente não tem coragem de falar em voz alta ou para os outros. Fizemos este momento. E ali eu abri meu coração para Deus, né? Mediante depois tudo isso aí. E graças a Deus, depois de tudo isso, e eu não sei te dizer, meu irmão, se foi, eu creio que é um conjunto, né? A oração, a fé, porque no meu coração eu falava assim, poxa, Deus fez com Sara, né? Deus fez com Isabel. Se for para ser, Ele vai nos abençoar. Não sei se foi a fé, se foi essas orações, se foi aquele pedido sincero, eu creio que foi todo um conjunto. Porque Deus está no controle. E Ele usa no momento certo, na hora certa para fazer. Então eu gostaria também de louvar a Deus e contar com a palma de vocês, porque há 2 meses nós estamos grávidos. Deus nos abençoou também. Glória a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. Fica de pé, canta, fica de pé. O nome do Senhor. Erga os seus braços e diga: a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja, Bendito seja o nome do Senhor. o nome do Senhor. A Ele A glória, a Ele a honra a Ele a honra e o louvor. e o louvor. Jó, como pode ainda adorar? Jó, Como pode ainda adorar se não tem motivos, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, Eu tudo sou é dele. dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo. Jó, você não tem. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Seus bens, Seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? o que você Você vai fazer. Eu vou adorar, erga os seus braços. Simplesmente adorar. simplesmente adorar? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Aleluia. Cante forte, Deus me deu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja. Bendito seja Glória a Deus. o nome do Senhor. A Ele A Ele a glória, a Ele a honra a Ele a honra e o louvor. e o louvor. Só você, cante forte, Deus me deu, Deus tomou. Deus me deu. A Ele a honra e o louvor. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar agora, diante de tudo que foi falado, diante de todos esses testemunhos, só resta para nós agora fazer uma escolha. Ou cremos e entregamos com fé, ou desistimos e mudamos de Deus. Eu não vejo outra saída, me desculpa, irmão, eu não vejo. Ou nós começamos agora a encher o coração de fé e entregamos tudo, 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 tudo. Tudo, meu irmão, tudo. Pega esse teu filho que está dando tanto trabalho e fala: Deus, é teu. Não é mais meu, Senhor, é teu.
Pega esta situação emocional, este trauma. Pega esta tua solidão, este abandono. Você que está sofrendo tanto, porque se sente abandonada. Pega isso agora e fala: Senhor, é teu. É teu. Pega essa situação financeira, meu irmão. Faz a tua parte. Mas faz de verdade. Faz de verdade. Faz a tua parte, mas faz de verdade. Não faz do teu jeito, não. Às vezes você quer fazer só do seu jeito. Ah, vale 100 mil. E eu não vendo por 90. Mas, meu irmão, se 80 mil resolve, vende por 80. Vai viver sua vida. Você vai ficar amargurado até quando? Ah, mas eu vou perder 20. Não, meu irmão, você não vai perder 20. Você vai ganhar muito mais, porque Deus vai estar quebrantando o teu coração, tirando o teu amor pelas coisas. E você vai ter uma vida plena, uma eternidade pela frente. Faz de verdade. Abandona o vício. Abandona o pecado. Luta contra o pecado que está destruindo a tua vida. Às vezes você fala: não vejo Deus agir. Você não consegue ver agir, porque o pecado levanta uma poeira que tampa a visão. Começa uma luta contra o pecado, meu irmão. Nesta noite, assim como aquele profeta foi até Roboão, assim como Deus frustrou os planos dos fariseus, fazendo no jeito dele, na hora dele, assim como Jó, primeiro perdeu tudo com permissão de Deus, e depois ganhou tudo em dobro com permissão de Deus, sempre com permissão de Deus, porque o diabo não tem liberdade. O diabo não é um ser livre que faz o que quer quando quer. Ele está sob o domínio de Deus. Ele só faz de dois jeitos: ou quando Deus deixa, ou quando você deixa. O diabo não tem liberdade. Então, nesta noite, em nome de Jesus, este grupo, esta igreja se levanta como profeta de Deus. Amém, Deus. E em nome de Jesus eu repreendo Satanás e tudo que está tentando te enganar. Vícios, os desejos desordenados da tua carne, que estão impedindo você de alcançar gozo, prazer e alegria verdadeiros. Eu me levanto contra todos os enganos e mentiras do maligno, e Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, e te ordeno: caia por terra com os teus enganos, que sejam destruídos os inimigos de Deus. E nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, este grupo se levanta como profeta, para declarar que seja feita a tua vontade e não a nossa. Amém, meu irmão? Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Deus Todo-Poderoso, nós profetizamos, nós abençoamos que em nome de Jesus se abram as portas que tu queres que abra, e se fechem as portas que tu queres que feches, Deus. Senhor, o que for para dar certo, que esteja feito segundo a vontade do teu coração. A Sônia acabou de testemunhar, Senhor, que uma pessoa desistiu de uma venda e ela comprou algo infinitamente melhor. O Digão acabou de testemunhar, Deus, que depois de 4 anos de luta, lá está a Malu com uma criança naquele útero, Deus. Nós cremos e veremos a glória de Deus. Nós cremos e veremos a glória de Deus. Repita: eu creio e verei a glória de Deus. Se você crê de verdade, ergue os seus braços e diga: eu creio e verei a glória de Deus. Eu creio e verei a glória de Deus na minha vida, na minha família. Eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha esposa. Eu creio e verei a glória de Deus na minha família. Eu creio e verei a glória de Deus, porque Ele está conosco todos os dias até os finais dos tempos, e Ele não desistiu de nós. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
a glória. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele glória. Diga bem forte, para sempre, amém. Para sempre, amém. Deus me deu, com palmas, Deus tomou, bendito seja alegra o teu o coração. nome do Senhor. Com palmas, vai. A Ele a glória. Alegria, irmão, alegria. A Ele a honra e o louvor. Só você, com toda a força, com alegria. Deus me deu, aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra. E o louvor. Aleluia. A Ele o louvor, a Ele o louvor, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos sentar.